Olá, tudo bem? Feliz por estar com você aqui novamente e espero que você tenha tido uma semana boa, uma semana na presença de Deus. Eu sou a Ana Ribeiro, pastora, terapeuta familiar, conselheira cristã, especializada em cura interior e dando sequência à série Batalha Espiritual. Hoje estamos no episódio 6, a importância da armadura de Deus. E se você está entrando aqui pela primeira vez, eu recomendo que você assista na sequência os vídeos. Isso aqui é um mini curso e eu creio que vai ser mais proveitoso para você começar do episódio 1. É só entrar no meu canal, procurar na playlist, tem outras séries. A que estou gravando agora é a Batalha Espiritual. E antes de começarmos, vamos entregar esse trabalho ao Senhor, porque assim haverá prosperidade naquilo que nós fazemos. As coisas acontecerão de acordo com a vontade do Pai. Tudo na sua vida regue em oração. Apresente a Deus os seus planos, projetos, suas ideias e Ele vai te dando as respostas. Tudo que a gente faz é bom que a gente dedique ao Senhor. Então feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço por esse meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, que separou um tempo para meditar sobre esses assuntos que o Senhor tem trazido. Eu peço, Pai, que o Senhor tire os tampões dos ouvidos espirituais de cada um e o Senhor fale profundamente no coração de cada um. Dá-me graça, sabedoria, revelação da Tua palavra. E eu peço que o Senhor abençoe essa gravação, a transmissão e o recebimento dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, como eu disse, episódio 6, a importância da armadura. Terminamos o episódio anterior com o grito de guerra de Davi. Quem assistiu a semana passada lembra disso, né? Depois daquela declaração, ele não perdeu tempo, ele foi para cima. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, Davi, correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Ele não teve medo, ele seguiu com o plano que Deus pôs no coração dele. Isso está em 1 Samuel 17:48. Provavelmente, Golias foi surpreendido naquele dia, porque todo o exército israelita estava com medo e não saía do lugar. Aliás, iam para o lado oposto, fugiam dele. E de repente vem aquele rapaz na direção dele. Só nisso ele já ficou meio... teve que pensar diferente do que ele estava pensando. Ninguém até então havia tido esse comportamento ousado. As palavras ameaçadoras que ele lançava afetavam a todos, né? Porém, apareceu um que ele não conseguiu construir uma fortaleza mental de medo. Em vez de fugir como os outros, Davi se apressou em direção a seu oponente. A estratégia que Davi usou não era familiar para Golias. Ele não acreditava que poderia ser abatido com uma simples pedra. Lá em 1 Samuel 17, 49 e 50 está escrito: retirando uma pedra de seu alforje, ele a arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Com uma pedra, Davi atingiu o que estava exposto em Golias, que era a sua testa. Ele estava usando uma armadura poderosa, mas a testa dele não estava protegida. Figurativamente, ele estava com a mente, né? A testa, a gente lembra do córtex frontal, toda a parte do pensamento, do raciocínio, né? Fica toda essa parte aqui. Então, é como se tivesse dito assim: a mente de Golias estava vulnerável, né? Estava exposta, cheia de arrogância e pensamento altivo contra a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Tem um versículo em Provérbios que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Se você não tem o temor de Deus, você ainda não é sábio. Se você quer ser sábio, peça a Deus sabedoria e Ele dá. E junto com a sabedoria você vai receber o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Que está em Deus. Davi aproximou-se do gigante caído e, colocando os pés sobre ele, com a espada do próprio gigante, cortou-lhe a cabeça. Cortou a cabeça do gigante com a espada. No episódio passado eu falei que figurativamente a gente pode dizer que espada é língua afiada, né? Com as próprias palavras do gigante, Davi também o derrotou. Lembra da ameaça que ele fez? Ele dizendo que aquele que perdesse ia ser escravo do outro. Ele próprio, com a própria espada, foi derrotado, com a própria palavra. Satanás está debaixo dos nossos pés por causa do Senhor Jesus Cristo e não por nossa causa. A cabeça foi cortada com a própria espada, uma simbologia da palavra. As próprias palavras do inimigo o destruíram. Batalha espiritual requer de você um posicionamento, nunca esqueça disso. Você está cansado dos filisteus na sua vida? Cansado de ser assediado com mentiras, acusações, ameaças e medos? Então, atire uma pedra na cabeça desses pensamentos. Corte a cabeça desses pensamentos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pedra, simbolicamente, tem a ver com a natureza de Cristo, a rocha, e a natureza do cristão. Nós somos chamados de pedras vivas. Para essa luta contra o inimigo é que Paulo nos adverte a renovarmos a nossa mente e a nos revestirmos de toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo. Está em Efésios 6:11. O adversário age de forma repetitiva para nos atingir com suas mentiras, sugestões, acusações e para nos fazer sentir esgotados. Vocês sabem que quando a gente tem sentimentos, emoções muito intensas, que seja de medo, de apreensão, de preocupação, até fisicamente nós nos cansamos. Toda aquela energia emocional, ela vai minando nossas forças. Por isso que muitas pessoas, quando estão numa época de lutas, de grandes dificuldades, sentem fraqueza, sentem-se cansados. Qualquer coisa que faz fica muito cansado. Às vezes tem a ver com o estado emocional ou espiritual na batalha que você está. É importante você buscar descanso em Deus, né? Assim fica mais fácil para ele tomar o cristão cativo, né? Repetindo e repetindo, repetindo, vai minando suas forças, aí ele vai fazer o que ele quer, aproveitando-se do estado de fraqueza a que a pessoa chega. O inimigo se aproveita para começar a construir fortalezas mentais de incredulidade, de medo, de inferioridade, de rejeição e tantas outras. Ele vai confundir suas emoções, fazendo jogos mentais, com o objetivo de te enganar até que você acredite nas ameaças dele. Quando você acredita nele, suas falsas percepções darão poder às mentiras do próprio inimigo e se tornarão realidade em sua vida. Tem um versículo que diz: aquilo que eu mais temia, isso me sucedeu. Provavelmente você deu muita corda para as mentiras, né, que estavam sendo ditas na sua mente, e você acaba se quebrando todo. Se você quer viver livre do engano e mentira, é necessário que você se revista de toda a armadura de Deus. Será preciso, então, colocar o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do Evangelho, o escudo da paz, o capacete da salvação e a espada e a lança que vem de Deus, a espada que é a palavra. Com essa armadura você terá poder explosivo
e dinâmico para resistir contra toda a fortaleza que Satanás quiser colocar em sua mente. Lembre-se, a armadura é de Deus, vem de Deus. Não é você mesmo que tem competência no mundo espiritual por você mesmo. É o revestimento do poder de Deus em você que faz toda a diferença. Por isso é necessário, todo guerreiro, você precisa ter um coração muito humilde e lembrando que tudo que você tem, todos os seus dons, toda a ousadia, todo o poder espiritual não é seu, é do Senhor e Ele liberou para que você usasse para a glória do nome do Senhor. Há detalhes preciosos nos componentes da armadura que precisamos saber, né? E o cinturão do soldado romano, por exemplo, era a peça central da armadura. Mantinha todas as outras partes unidas. Ele segurava a couraça no lugar. Era o cinturão que ajeitava a armadura ali, né? O escudo ficava num suporte pendurado no cinturão. Do outro lado, outro suporte segurava a espada. O cinturão era a peça mais importante do armamento por causa da sua importância e funcionalidade para as outras peças. Sem ele, tudo cairia. A couraça do soldado romano era feita de duas peças de metal, uma cobria a frente e a outra cobria as costas. Era a peça mais pesada, ia do pescoço aos joelhos. As sandálias do soldado eram calçados perigosos, feitas de duas peças de metal. A primeira peça protegia as pernas, começando acima dos joelhos e ia até a panturrilha, terminando em cima do pé. Pareciam botas de aço. O topo e a parte de baixo do pé eram cobertos com metal pesado. Embaixo das sandálias eram afixadas com espetos extremamente perigosos. Eram sandálias assassinas. O escudo, longo e retangular do soldado, era feito de inúmeras camadas de pele de animal entrelaçadas e emolduradas com metal e madeira. O capacete do soldado romano era pesado, podia ter até mais de 7 quilos. Era a peça mais notável. Protegia o soldado de receber um golpe fatal na cabeça. A espada do soldado romano era pesada, larga e maciça, projetada para matar o inimigo. E eles também usavam uma lança. A lança do soldado romano era projetada para alcançar o inimigo à distância. Olhando para a armadura do soldado romano, Paulo tem a inspiração vinda do Espírito Santo para nos falar sobre a armadura de Deus. O soldado romano vestia a armadura completa. Ele estava armado para a guerra. Paulo nos dá a instrução para nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo. Se você é soldado, você tem que andar com a sua armadura. Efésios 6:11 fala sobre a armadura. Nosso conjunto sobrenatural de armamento vem diretamente de Deus, são armas espirituais e não carnais. Louvado seja Deus pelo nosso cinturão da verdade, pela nossa couraça da justiça, pelas sandálias da paz, pelo escudo da fé, pelo capacete da salvação e pela espada do Espírito. Você percebeu que a armadura que Deus nos dá faz um conceito oposto à armadura do soldado romano, que era para matar? A armadura de Deus é para trazer vida. As sandálias assassinas que o soldado romano usava, aqui na armadura de Deus, são sandálias do Evangelho da Paz, né? Aquela couraça forte, pesada que ele usava, aqui é a couraça da justiça. O cinturão, que era a peça mais importante lá no soldado, onde segurava todas as outras coisas, aqui na armadura de Deus, é o cinturão da verdade. É a verdade que segura toda a sua fé, é a verdade que segura toda a sua armadura.
Se você não anda na verdade ou não crê na verdade do Senhor, essa armadura pode cair. O capacete da salvação vai deixar de fazer sentido. A couraça da justiça também, se você não crê, ou se você anda numa vida dupla, numa vida de falar verdades agora, mas meias verdades, ou falar mentiras. Mas eu estou falando com cristãos, será que cristão mente? Irmãos, eu já ouvi tanta história, né? E realmente, enquanto Cristo não é formado em nós, é possível sim que você não esteja vivendo uma verdade. É possível sim que você esteja no auto-engano ou você esteja enganando pessoas com uma vida dupla, por exemplo. Ou você está num auto-engano crendo nas mentiras do inimigo. Ah, você não consegue nada, você é fraco, você é crente carnal. Para você, nada disso aí vai ser aplicável, porque você nem segue direito. Você está vivendo mentiras. E em nome de Jesus, o Senhor está dizendo para você hoje, coloca o cinto da verdade. O que Jesus fala sobre ele mesmo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Cristo. Aliás, quando falamos da armadura de Deus, a armadura inteira representa o Senhor Jesus Cristo. A armadura é Jesus, é você se revestir de Jesus, é permitir que a sua mente seja mudada, seja transformada pela mente de Cristo. Não é à toa que Paulo bateu muito nessa tecla. É necessário nós tirarmos os velhos conceitos, que muitos deles estão envolvidos com engano, espírito de engano entrou na sua vida. Não tem verdade ali. Talvez você ouviu sentenças que fizeram você desacreditar-se. Você é pior que os outros, você é inferior, você nunca vai conseguir tal coisa. Ninguém gosta de você. Sabe coisas assim que você pôs dentro do seu coração, lá no seu inconsciente, e de repente você está vivendo uma vida endossando essa mentira, validando essas sentenças. Hoje o Senhor diz para você, é ponto final nessa história. Chega, eu quero você firme na minha palavra, vivendo a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor Jesus Cristo. E Ele é o seu amigo. Ele é aquele que segura a sua mão. Ele é aquele que diz as verdades para você também. Coisas que você está cometendo erro, o Senhor com muito amor vai te corrigir. Às vezes você faz coisas que você nem acha que é pecado. Lá dentro de você está tão acostumado com algumas práticas. Vamos dar um exemplo. Mentirinha branca. Ah, eu falei lá uma bobagem, falei que fui, mas não fui não. Fez tal coisa? Ah, fiz. Ah, não fiz, mas isso não... Depois eu faço, né? Olha, quebre toda aliança que você fez com o espírito de mentira e de engano. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser próspero? Você quer ter uma voz de autoridade? Então coloque o cinturão da verdade. A couraça da justiça, a justiça do Senhor, não a justiça própria. A sua justiça não serve para grande coisa, mas a justiça de Deus é uma justiça envolvida de amor. Ele não tem assim o desejo enorme de prejudicar ninguém. A justiça de Deus é para endireitar a nossa vida. A justiça de Deus é para que a gente perceba o quanto nós estamos errando, o quanto estamos sendo injustos e a partir daí a gente começar a mudar. Você tem um desejo no coração de ser parecido com Jesus? Então, em nome de Jesus, ore ao Espírito Santo e peça, Senhor, me revela a mim mesmo. Se tem algum caminho de engano no meu coração, no meu inconsciente, eu peço que o Senhor traga luz, o Senhor traga no meu consciente e me dê graça para que eu me arrependa disso e eu possa mudar os meus caminhos, porque eu quero andar vestido com o cinturão da verdade, porque eu sei que ele vai segurar toda a minha armadura e eu vou ter sucesso, eu vou ser vitorioso. E o Senhor vai ouvir essa oração, porque esse é o desejo dele também. Louvado seja Deus pelo nosso cinturão da verdade, pela couraça da justiça, né? Louvado seja Deus por toda a armadura de Deus
Então, nós devemos usar todo esse conjunto. O Senhor dispôs a armadura dele para você. Então, use e seja um vitorioso, conquiste territórios para o Senhor Jesus. O Senhor vai te ensinar, vai adestrar as tuas mãos para que você seja um soldado eficaz, um soldado que sai para vencer. Louvado seja Deus pela sua vida e fico por aqui hoje. Beijo no coração. Até a próxima semana com Jesus sempre. Não esquece do like. Beijo no coração.